A paz do Senhor Jesus seja com você hoje. Sou o evangelista Lou Martins, aqui no Palavra Pura. E eu te pergunto uma coisa inquietante. E se a sua crise não nascer de pouca oração? E se a ferida vier da resposta inesperada? E se Deus já estiver agindo agora mesmo? Mas agir de um modo que assusta você? Em Abacuque 1, versículos 2 a 4, um homem santo grita. Ele não grita por curiosidade teológica vazia. Ele grita porque a violência sobe diante dele. A injustiça pisa fundo diante dos seus olhos. A lei perde a força diante dos perversos. E a pergunta rasga tudo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Tu não ouvirás? Em Abacuque 1, versículos 2 a 4, a Bíblia não esconde esse grito. Ela coloca essa dor na nossa frente. E talvez hoje ela coloque essa dor no seu peito também. Porque há dias em que o mal parece correr solto. Há dias em que o justo ora, mas nada muda. Há dias em que o coração diz baixinho: Deus, o Senhor ainda está vendo? Abacuque não veste uma máscara religiosa bonita. Ele vê a violência e sente o peso dela. Ele anda, observa, escuta, respira aquele ar moralmente apodrecido. Em Abacuque 1, versículos 2 a 4, ele presencia destruição, contenda e conflito. Não é teoria. É impacto. É gente ferindo gente. É tribunal falhando. É certo sendo cercado pelo errado. E isso mexe com o corpo dele. A mandíbula aperta enquanto ele olha. Os dedos fecham involuntariamente. O peito sobe curto. A garganta fica seca. O profeta não está acima da dor. Ele está dentro dela. Ele pisa no mesmo chão ferido. Ele carrega a mesma perplexidade que muitos carregam hoje. Ele ergue a voz para Deus, mas não com frase ensaiada. Ele fala como um homem esmagado pela contradição. Senhor, eu clamo, e parece que o céu não responde. Senhor, eu mostro a ferida, e parece que a justiça não se move. Senhor, eu vejo a violência passar na minha frente, e nada a detém. Enquanto ele ora, Abacuque 1, versículos 2 a 4, pulsa como um coração aberto. Ele não pergunta por que quer vencer um debate. Ele pergunta por que sua alma sangra. E talvez alguém me ouve agora assim. Você ainda ama a Deus. Você ainda respeita a palavra. Mas existe uma pergunta repetida dentro de você: até quando? Então o impossível acontece. Deus responde. E a resposta não alivia imediatamente. Ela intensifica o espanto. Em Abacuque 1, versículos 5 a 11, o Senhor diz: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Porque estou realizando em seus dias obra tal, que vocês não creriam, se lhes fosse contada. Abacuque para. O coração dele acelera. Deus está agindo. O céu não está mudo. O Senhor viu. O Senhor ouviu. O Senhor se move. Mas logo a continuação da resposta cai como pedra pesada. Deus diz que está levantando os babilônios. Abacuque ouve isso, e o ar parece faltar por um segundo. Os babilônios? Aquele povo cruel, impetuoso, violento? Em Abacuque 1, versículos 5 a 11, o Senhor descreve um instrumento de juízo assustador. Eles marcham por extensões da terra. Eles tomam moradias que não são deles. Eles são temidos e pavorosos. Seus cavalos são mais ligeiros que leopardos. Seus guerreiros voam como águias precipitadas sobre a presa. Abacuque escuta cada palavra, e cada frase aprofunda o abismo dentro dele. Porque o problema já não é somente a demora. Agora o problema é o modo. Deus responde, mas responde de um jeito incompreensível. Talvez esse seja o ponto em que muitos se quebram. Quando Deus parece silencioso, já dói.
Mas quando Deus responde de forma desconcertante, a alma cambaleia ainda mais. Abacuque não pede crueldade. Abacuque pede justiça. E Deus fala de Babilônia. Abacuque clama por correção. E Deus menciona um império feroz. O profeta agora não luta apenas com a dor da terra. Ele luta com o mistério da santidade divina. Como o Deus puro usa algo tão duro? Como o santo governa até instrumentos que ferem? Em Abacuque 1, versículos 5 a 11, o céu não oferece explicação simplista. O céu entrega um tremor. E esse tremor abre uma ferida antiga da fé. A fé madura não começa fingindo entendimento completo. A fé madura começa levando a perplexidade para Deus. Abacuque poderia endurecer. Poderia se calar de forma amarga. Poderia sair da presença. Mas ele faz o oposto. Ele se aproxima ainda mais. Em Abacuque 1, versículos 12 a 17, ele responde ao Senhor com reverência ardendo por dentro. Ele não abandona a adoração, mas também não apaga a pergunta. Ele segura as duas coisas ao mesmo tempo. Ele chama Deus de santo. Ele reconhece o Senhor como rocha. E mesmo assim diz: como podes tolerar os traiçoeiros? Perceba a força dessa cena. Abacuque treme, mas permanece. Ele está abalado, mas não foge. O pensamento dele trabalha rápido. Senhor, desde a eternidade tu és Deus. Senhor, tu és puro demais para contemplar o mal com aprovação. Senhor, teus olhos não suportam ver o mal. Então como isso se encaixa? Como tu ficas em silêncio, enquanto os perversos engolem quem é mais justo do que eles? Em Abacuque 1, versículos 12 a 17, o profeta não suaviza a questão. Ele leva a crise até o altar. E essa honestidade não é rebeldia cínica. É fé ferida, mas fé verdadeira. Ele olha para a humanidade como peixes puxados por redes. Essa imagem pesa. Babilônia arrasta povos como quem captura criaturas indefesas. O inimigo recolhe, junta, exulta, celebra seu poder. Em Abacuque 1, versículos 15 a 17, aquela nação parece adorar a própria rede. Ela oferece sacrifícios àquilo que lhe dá força. Abacuque percebe a arrogância idólatra do opressor. Ele sente indignação. Não é apenas violência. É violência orgulhosa. É maldade ajoelhada diante do próprio poder. É criatura rendendo culto ao instrumento da sua crueldade. O profeta vê isso, e o coração dele se contrai ainda mais. Talvez você conheça essa dor. Não apenas sofrer, mas ver o perverso sorrindo. Não apenas lutar, mas ver o arrogante celebrando. Não apenas esperar por justiça, mas perceber que quem fere ainda parece prosperar. Abacuque vê isso. Abacuque nomeia isso. A Bíblia permite que isso seja dito. E essa verdade, por si só, consola. Porque o Senhor não exige de você um vocabulário artificial. O Senhor não manda você fingir leveza, enquanto por dentro tudo geme. O Senhor recebe lamento sincero. O Senhor escuta clamor honesto. Mas a crise ainda não terminou. O nó teológico não se solta com rapidez. Então Abacuque toma uma decisão que muda tudo. Em Abacuque 2, versículo 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que cena poderosa! O profeta não desce da torre porque não entendeu. Ele sobe para a torre justamente porque não entendeu. Ele escolhe vigiar. Ele escolhe permanecer. Ele escolhe esperar a resposta de Deus. Sinta o peso disso. O corpo dele cansa, mas ele fica. Os olhos ardem, mas ele fica. A mente tenta correr para conclusões amargas, mas ele a puxa de volta. Em Abacuque 2,
Versículo 1. Há mais do que postura física. Há disciplina espiritual. Há um homem dizendo à própria alma: eu não saio da presença até ouvir. Eu não transformo minha pergunta em deserção. Eu não permito que minha dor me expulse do lugar da escuta. Isso é fé bíblica. Não é ausência de perguntas. É permanência diante de Deus com as perguntas. E enquanto Abacuque permanece na torre, outro homem ecoa no horizonte da Escritura. A angústia de um justo no meio do caos reaparece séculos depois. Não com muralha de pedra, mas com lágrimas no rosto e cinza na cabeça. Em Jó 1, versículos 20 a 22, um homem recebe notícia sobre notícia. Servos mortos. Rebanhos perdidos. Filhos esmagados. O chão parece sair debaixo dos pés dele. A dor não vem em parcelas suportáveis. Ela chega em avalanche. O corpo dele entra em choque. A respiração falha. Os joelhos cedem. Ele rasga o manto. Rapa a cabeça. Cai em terra. Mas mesmo no chão, Jó não abandona Deus. Ele adora. Em Jó 1, versículos 20 e 21, ele diz: no saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é frieza. Isso não é anestesia. Isso é fogo por dentro com reverência por fora. Os ombros dele tremem. As mãos talvez nem consigam se firmar no chão. A boca pronuncia louvor, enquanto o coração parece rasgado. Em Jó 1, versículo 22, a Escritura diz que em tudo isso Jó não pecou, atribuindo a Deus falta alguma. Não porque ele entende tudo, mas porque ele se recusa a transformar dor em blasfêmia. E a história aprofunda o mistério. Em Jó 2, versículos 7 a 10, feridas dolorosas cobrem o corpo dele, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele pega um caco para se coçar. Veja a microação dura dessa cena. O braço desce devagar. O caco raspa a pele inflamada. O alívio é breve. A dor retorna. A carne sensível arde de novo. Ele se senta entre cinzas. Não há glamour. Não há romantização. Há sofrimento cru, físico, humilhante. Então a voz da tentação entra pela boca de quem está perto. Amaldiçoa Deus e morre. Jó levanta os olhos. Talvez lentamente. Talvez com lágrimas secando no rosto. Em Jó 2, versículo 10, ele responde: aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal? Essa frase não resolve todo o livro. Mas ela revela um coração em luta real. Jó ainda não sabe o porquê. Jó ainda vai gemer. Jó ainda vai questionar. Porém ele permanece voltado para Deus. Assim como Abacuque permanece na torre, Jó permanece no pó. Um espera sobre a muralha. O outro espera nas cinzas. Ambos se recusam a fugir da presença. Percebe a costura santa entre essas histórias? Quando o justo não entende, o caminho não é abandonar o Senhor. O caminho é vigiar e adorar no escuro. O caminho é falar com Deus, e não apenas sobre Deus. O caminho é sustentar a alma diante do trono, até que o trono fale. Abacuque está na torre. Jó está nas cinzas. E você talvez esteja num corredor de hospital, num quarto silencioso, numa madrugada sem resposta. O mesmo Deus os vê. O mesmo Deus te vê. Então a resposta finalmente vem ao profeta. Em Abacuque 2, versículos 2 e 3, o Senhor responde: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Embora demore, espere-a. Porque certamente virá e não se atrasará. Abacuque ouve isso, e a alma dele recebe uma ordem sagrada.
Escreve. Grava. Não confie só na memória abalada. Registra a palavra. Há algo vivo demais nessa resposta. Deus não promete imediatismo barato. Deus não diz, tudo muda antes do anoitecer. Deus não entrega um relógio humano. Deus entrega uma certeza. A visão tem tempo determinado. A promessa não está perdida no vazio. A palavra não anda sem destino. Embora pareça lenta, ela vem. Embora seus olhos cansados não consigam medi-la, ela avança. Embora a angústia tente gritar mais alto, o decreto do Senhor continua em marcha. Em Abacuque 2, versículos 2 e 3, a espera ganha estrutura. Ela deixa de ser puro desamparo. Ela se torna vigilância sob promessa. Isso toca também o nosso tempo. Quantas pessoas hoje abandonam o posto porque a resposta não chega na velocidade desejada? Quantas descem da torre 5 minutos antes do amanhecer? Quantas transformam o intervalo em incredulidade? Deus fala a Abacuque, e ao mesmo tempo nos alcança. Se parece demorar, espere. Se o cronômetro da alma enlouquece, espere. Se a visão ainda não rompeu completamente no natural, espere. Não espere de braços cruzados. Espere de pé. Espere olhando para a palavra. Espere com o coração alinhado ao Deus que não mente. E então o centro do livro explode numa frase que atravessa séculos. Em Abacuque 2, versículo 4, o Senhor separa dois caminhos. Aquele cuja alma é soberba não é reto em si mesmo. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa linha é espada e sustento. Ela expõe o orgulhoso, e ao mesmo tempo levanta o fiel. Ela desmonta a autoconfiança inchada, e acende a perseverança humilde. O soberbo incha porque quer controlar tudo. Quer interpretar Deus pelo próprio cronograma. Quer julgar o céu pela régua da própria compreensão. Quer segurança sem dependência. Em Abacuque 2, versículo 4, esse homem não está reto. A alma dele entorta para dentro de si mesma. Ela confia no próprio peito. Ela se alimenta da própria avaliação. Mas o justo vive pela fé. Não por respostas completas. Não por previsibilidade. Não por domínio do processo. Ele vive porque se apoia no caráter de Deus. Essa frase não é decoração teológica. Ela é sobrevivência espiritual. O justo viverá pela fé quando a lei parece paralisada. O justo viverá pela fé quando Babilônia se aproxima. O justo viverá pela fé quando o campo ainda não floresce. O justo viverá pela fé quando a noite alonga as sombras. E essa verdade não fica presa em Abacuque. Em Romanos 1, versículo 17, ela reaparece para anunciar a justiça de Deus revelada no Evangelho. Em Hebreus 10, versículo 38, ela reaparece para sustentar perseverança. A linha continua viva. Mas Deus não para nessa frase. O Senhor também pronuncia juízo sobre Babilônia. Em Abacuque 2, versículos 6 a 20, os ais soam como marteladas no orgulho imperial. Ai daquele que ajunta o que não é seu. Ai daquele que obtém ganho injusto. Ai daquele que constrói cidade com sangue. Ai daquele que embriaga o próximo para explorar sua nudez. O opressor parece invencível por uma estação. Porém não permanece impune para sempre. O mal não governa eternamente. O orgulho cava a própria queda. Abacuque escuta esses ais, e algo se reorganiza dentro dele. Deus não aprovou Babilônia ao usá-la como instrumento temporário. Deus continua santo. Deus continua juiz. Deus continua vendo. Em Abacuque 2, versículos 6 a 20, o Senhor deixa claro que o império arrogante também beberá do cálice do juízo. Isso não significa que Abacuque agora recebe um mapa detalhado de todos os eventos futuros.
Significa que ele recebe algo melhor para a alma, a certeza de que Deus reina sobre aquilo que ele ainda não entende. Então vem uma declaração que silencia o peito agitado. Em Abacuque 2, versículo 20, o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não é um silêncio de vazio. É um silêncio de majestade. É o fim da arrogância humana diante do Deus soberano. É a interrupção do ruído interior que exige explicação total e imediata. Abacuque não entra nesse silêncio como quem desiste de pensar. Ele entra como quem se curva. A mente ainda tem perguntas. Mas o coração agora se ajoelha. Esse mesmo movimento aparece de outra forma na vida de Jó. Depois de capítulos de dor, fala, debate e gemido, o Senhor responde do meio da tempestade. Em Jó 38, versículos 1 a 4, Deus pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Jó escuta, e cada pergunta divina reduz o tamanho da autossuficiência humana. Não porque Deus humilha cruelmente um ferido, mas porque Deus recoloca a criatura diante da grandeza real do Criador. Mais tarde, em Jó 42, versículos 1 a 6, Jó responde quebrantado: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja a virada. As circunstâncias importam, sim. A restauração virá, sim. Mas o ápice espiritual é outro. Jó encontra Deus de forma mais profunda no meio do mistério. Abacuque também caminha para isso. Não apenas entender algo sobre a crise, mas conhecer o Senhor dentro dela. Essa é a transição do livro. O profeta que começou perguntando até quando, agora entra em oração diferente. Em Abacuque 3, versículo 2, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Em nossa geração faze-as conhecidas. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que oração densa! Ele ainda sabe que há juízo. Ele ainda sabe que tempos duros virão. Mas agora ele se apoia na memória dos feitos de Deus. Perceba o corpo do profeta nessa oração. Ele diz: tremo. Isso não é linguagem vazia. A pele arrepia. As pernas sentem a fraqueza. O peito vibra com santo temor. Em Abacuque 3, versículo 2, ele não se apresenta como herói invulnerável. Ele se apresenta como um homem abalado pela majestade. E justamente nesse tremor, sua fé amadurece. Porque a fé bíblica não é peito inflado. É coração dependente. Não é negação do medo. É entrega do medo ao Deus que reina. Então Abacuque relembra a marcha poderosa do Senhor. Em Abacuque 3, os atos antigos de Deus são trazidos para dentro da oração presente. Não como aula fria. Como combustível vivo. O Deus que já rasga caminhos continua sendo o mesmo. O Deus que já salva continua sendo o mesmo. O Deus que já se levanta contra o mal continua sendo o mesmo. A memória sagrada vira âncora. Quando o futuro assusta, o profeta recorre às pegadas antigas do Senhor. Isso também conversa com outra noite da Escritura. Anos depois, já no Novo Testamento, um grupo de discípulos entra num barco, e a tempestade se levanta. Em Marcos 4, versículos 35 a 41, o vento bate com violência. As ondas invadem. A madeira geme. A água sobe nos pés. As mãos tentam tirar o excesso, mas não vencem a velocidade da tormenta. E Jesus está no barco. Isso é importante demais. O caos está presente. O medo é real. Mas Jesus também está presente.
Os discípulos olham uns para os outros com olhos arregalados. O barco afunda? O mestre não percebe? Como ele dorme agora? A voz sai entrecortada, quase desesperada. Mestre, não te importas que morramos? Em Marcos 4, versículo 38, essa pergunta corta o ar como faca. Não é muito diferente de Abacuque dizendo até quando? Não é muito diferente de Jó raspando feridas entre cinzas. É a alma confrontando o silêncio aparente de Deus no meio da emergência. Jesus então se levanta. Em Marcos 4, versículo 39, ele repreende o vento e diz ao mar: aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquieta, e tudo fica completamente calmo. Que cena! O rugido vira silêncio. O balanço violento cessa. A água antes desgovernada obedece à voz que a criou. Os discípulos ainda estão ofegantes. As roupas pesam no corpo molhado. As mãos demoram a relaxar. Mas agora outro temor entra no barco. Não mais apenas o medo da morte. Agora o assombro diante da autoridade de Jesus. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história não contradiz Abacuque. Ela aprofunda a mesma verdade. Às vezes o Senhor responde acalmando a tempestade imediatamente. Às vezes ele responde sustentando o justo por um tempo de espera. Em ambos os casos, o centro não é o controle humano. O centro é a soberania divina. Abacuque aprende que a visão corre para o tempo determinado. Os discípulos aprendem que o mar se cala diante do Filho. Jó aprende que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. A lição convergente é uma só. Deus reina. E ainda outra cena, mais profunda, mais dolorosa, onde o justo vive pela fé de forma perfeita. No Getsêmani, em Mateus 26, versículos 36 a 46, Jesus entra em agonia. Ele não encena dor. Ele sua em aflição real. O corpo pesa. A alma se entristece até a morte. Ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui o mistério alcança o auge. O Filho amado submete sua vontade humana ao plano do Pai. Se alguém pensa que fé é a ausência de luta interior, o Getsêmani desfaz essa ilusão. Jesus ora intensamente. Jesus persevera. Jesus se rende. O cálice não é removido. A resposta do Pai não vem como fuga da cruz. Ela vem como força para atravessá-la. E assim o justo perfeito caminha até o madeiro. Em Isaías 53 e nos relatos da paixão, o inocente sofre, não por falha própria, mas para redimir os culpados. Por isso Abacuque ganha profundidade ainda maior em Cristo. O justo viverá pela fé não é apenas princípio abstrato. É realidade que culmina em Jesus e alcança os que estão nele. Em Romanos 1, versículo 17, essa justiça se revela no Evangelho. Em Hebreus 10, versículo 38, o povo de Deus é chamado à perseverança. E em 2 Coríntios 5, versículo 7, andamos por fé, e não pelo que vemos. O fio permanece firme. Agora voltamos ao profeta. Depois do tremor, da espera, da visão escrita, dos ais contra a Babilônia e da oração reverente, chega a confissão final. Em Abacuque 3, versículos 17 a 19, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor. Pare aqui por um instante santo. Isso não é poesia distante. Isso é perda concreta. Sem figos, sem uvas, sem azeitonas, sem alimento, sem ovelhas, sem bois.
Abacuque enumera ausências. Ele toca a realidade econômica, doméstica, alimentar, comunitária. Ele não diz isso brincando. Ele sabe o que significa escassez. Ele sabe o peso da mesa vazia. Ele sabe o aperto do futuro ameaçado. E mesmo assim ele diz, ainda assim. Esse ainda assim é uma montanha espiritual. Ele não nasce da abundância. Ele nasce da revelação. O profeta não está alegre porque tudo se resolveu diante dos olhos dele. Ele se alegra no Deus da sua salvação. Em Abacuque 3, versículos 18 e 19, a fonte da alegria muda de lugar. Sai das circunstâncias. Vai para Deus. Sai do campo. Vai para o Senhor. Sai da colheita. Vai para a salvação. Isso é milagre no coração. Sinta o movimento interno do profeta. Antes, a pergunta domina. Agora, a confiança amadurece. Antes, ele vê a violência e o impasse. Agora, ele vê o Deus soberano acima do impasse. Antes, a alma quase tropeça no mistério da resposta. Agora, a alma aprende a descansar no caráter daquele que responde. Em Abacuque 3, versículo 19, ele declara: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Que frase viva! O Senhor é a minha força. Não a explicação completa. Não a colheita restaurada imediatamente. Não a previsibilidade do amanhã. O Senhor. A força não vem primeiro das circunstâncias mudadas. Ela vem da comunhão com Deus. E então o profeta fala de pés como os do servo. Não pés para evitar todo o vale. Pés para atravessar terrenos difíceis sem desabar. Pés firmados pela graça em alturas perigosas. É aqui que o livro deixa de ser apenas relato antigo. Ele vira espelho. Quantos hoje vivem a estação do ainda assim? Ainda assim, mesmo com portas fechadas. Ainda assim, mesmo com diagnósticos assustadores. Ainda assim, mesmo com contas apertadas. Ainda assim, mesmo sem compreender o timing de Deus. A palavra de Abacuque não humilha quem está fraco. Ela sustenta quem está vacilando. Ela não exige performance perfeita. Ela chama para a dependência perseverante. Talvez alguém me ouça agora e diga por dentro: eu tenho orado, mas a resposta me confunde. Eu tenho esperado, mas a visão parece lenta. Eu tenho obedecido, mas a figueira não floresce. Então escute com o coração aberto. Em Abacuque 2, versículo 3, o Senhor diz que a visão fala do tempo determinado. Em Abacuque 2, versículo 4, o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 3, versículos 17 a 19, o profeta mostra que essa fé pode cantar no escuro. Não porque a dor seja pequena, mas porque Deus continua grande. E se você sente vergonha das suas perguntas, lembre-se de Abacuque. Ele pergunta e permanece. Lembre-se de Jó. Ele geme e adora. Lembre-se dos discípulos. Eles tremem e veem Jesus se levantar. Lembre-se de Cristo no Getsêmani. Ele sofre e se rende ao Pai. A Bíblia não exclui o coração abalado da presença de Deus. A Bíblia conduz o coração abalado para a presença de Deus. O veredito espiritual deste vídeo é simples e profundo. A maior crise do justo nem sempre é o sofrimento em si. Muitas vezes é o modo inesperado como Deus governa esse sofrimento. Porém, a resposta final do Senhor não é entregar controle total ao homem. A resposta final é revelar sua soberania, sua justiça e sua suficiência. O soberbo quer dominar o processo. O justo aprende a viver pela fé.
Agora o espelho se aproxima de você. Talvez sua muralha hoje seja uma sala de espera. Talvez sua torre seja uma madrugada insones. Talvez seu campo sem frutos seja uma área da vida que secou completamente. Talvez seu até quando tenha se repetido tantas vezes, que você já fala baixinho por cansaço. Mesmo assim, o Senhor ainda te chama para o posto de vigilância. Não para fingir força. Para receber força. Talvez Deus não esteja te negando atenção. Talvez Ele esteja te formando em profundidade. Talvez a demora não seja abandono. Talvez a resposta estranha não seja ausência de santidade. Talvez a visão ainda esteja correndo, mesmo quando seus olhos cansados não percebem. E talvez hoje o Espírito Santo esteja fazendo em você o que fez em Abacuque. Não apenas prometendo mudança futura, mas transformando o coração presente. Então eu te convido agora a uma resposta sincera. Não uma fórmula mecânica. Uma resposta natural à palavra. Diga ao Senhor exatamente onde dói. Diga onde você não entende. Diga onde você teme. Diga onde sua alma quase desce da torre. E depois peça graça para permanecer. Peça olhos para a visão escrita. Peça fé para o tempo determinado. Peça alegria no Deus da sua salvação. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: ainda assim, eu confiarei no Senhor. Essa frase pode ser sua oração hoje. E, se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas profundas que fortalecem sua fé em meio aos dias difíceis, inscreva-se no canal Palavra Pura. Ao terminar este vídeo, siga para o próximo vídeo que está aparecendo na tela final, porque ele vai ampliar ainda mais aquilo que Deus começou a ministrar ao seu coração hoje. E me responda algo simples nos comentários: em qual área da sua vida você mais precisa viver pela fé hoje? Agora eu oro por você. Senhor, visita cada pessoa que me ouve agora. Encontra quem está cansado, confuso e quase desistindo. Fortalece os joelhos enfraquecidos, sustenta a mente aflita e guarda o coração ferido. Faz nascer, no meio da espera, uma confiança viva na tua palavra. Dá graça para permanecer na torre, mesmo sem entender tudo. Dá alegria santa no Deus da salvação, mesmo quando a figueira não floresce. Em nome de Jesus, derrama paz, discernimento, perseverança e esperança sobre esta vida. E eu declaro sobre você a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, existe uma última dobra deste mistério, uma cena onde o justo aprende a confiar, não quando tudo faz sentido, mas quando a ordem de Deus parece atravessar o próprio afeto humano. E essa história está em Gênesis 22, onde Abraão sobe um monte carregando lenha, promessa e silêncio ao mesmo tempo. Depois de anos esperando, depois de rir diante do impossível, depois de segurar nos braços o filho que parecia ter nascido do próprio milagre, Abraão ouve uma palavra que não cabe naturalmente no peito. E Gênesis 22 começa assim: Deus o pôs à prova, e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Então veio a ordem que corta como lâmina: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Sinta a violência interior desse chamado, porque não se trata apenas de perder alguma coisa valiosa, trata-se do filho da promessa, trata-se daquele em quem Deus havia amarrado o futuro, descendência e aliança. Abraão não está diante de uma dificuldade logística, ele está diante de uma crise onde a própria palavra recebida parece colidir com a nova ordem divina. E é justamente aí que essa história conversa com Abacuque, porque a dor não nasce somente da espera, às vezes nasce do modo como Deus conduz o caminho. O
O texto não nos dá uma longa explicação psicológica, mas o silêncio da madrugada fala alto, pois Gênesis 22 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja as microações dessa obediência. Ele se levanta, ele prepara, ele leva, ele corta, ele parte. O corpo continua em movimento, mesmo quando a alma ainda não alcançou o peso do que ouviu. Há uma fidelidade muito séria nesses gestos simples, porque o homem que poderia congelar, discutir ou adiar, agora amarra a lenha com as próprias mãos, organiza a viagem e entra na estrada. Talvez o coração dele bata mais pesado a cada passo, talvez a garganta fique seca enquanto o sol começa a nascer, talvez ele evite olhar por muito tempo para o rosto de Isaque. A Escritura não enfeita a cena, mas permite que o silêncio a torne ainda mais grave. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos, e Gênesis 22 diz: ao terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 3 dias carregando uma palavra sem resposta completa, 3 dias andando com um altar invisível dentro do peito, 3 dias convivendo com a tensão entre promessa e mandamento. E então ele fala aos servos algo que parece sair de uma profundidade maior do que a própria compreensão imediata: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Essa frase é impressionante. Porque ele não diz apenas, eu voltarei, ele diz, voltaremos. Ali, no meio do enigma, a fé de Abraão se move como quem segura uma certeza ainda sem forma completa, e o Novo Testamento depois ilumina isso, quando Hebreus 11 diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ou seja, ele não entende o processo, mas decide não soltar o caráter de Deus. Agora a caminhada fica ainda mais íntima. Gênesis 22 descreve: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Essa expressão pesa de um jeito santo, caminhando os 2 juntos. Pai e filho avançam na mesma trilha, um carregando lenha, o outro carregando fogo e faca, e entre eles existe amor, aliança e um segredo doloroso. Então a voz de Isaque rompe o silêncio, e essa talvez seja uma das falas mais cortantes de toda a narrativa. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Perceba como a pergunta toca precisamente o ponto da crise. Abacuque perguntou: até quando, Senhor? E aqui Isaque pergunta: onde está o cordeiro? Em ambos os casos, o coração humano encosta no limite daquilo que ainda não consegue ver. Abraão responde com uma frase que atravessa a história bíblica inteira: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E novamente o texto diz: e os 2 continuaram a caminhar juntos. Essa resposta é ao mesmo tempo verdadeira, misteriosa e profética, porque Abraão não inventa uma solução humana para acalmar a tensão, ele entrega a questão nas mãos de Deus. Ele não controla o desfecho, mas prossegue sustentado pela convicção de que o Senhor proverá. Quando chegam ao lugar indicado, a cena desacelera de forma quase insuportável. Gênesis 22 relata: Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Cada gesto parece aumentar o peso espiritual da cena, porque agora não existe mais distância entre a ordem divina e a experiência concreta. O altar está pronto, a lenha está posta, o filho está amarrado, e o pai permanece ali. Não há sinal de rebeldia explosiva no texto, mas isso não significa ausência de dor, significa que a dor não venceu a reverência.
Abraão está diante de um Deus que ele não manipula, diante de um mandamento que o atravessa, diante de um silêncio que exige entrega total. Assim como Abacuque permaneceu na torre, Abraão permanece no altar, assim como Jó permaneceu nas cinzas, Abraão permanece no monte. A fé madura não foge quando o caminho se torna incompreensível, ela se curva sem deixar de tremer. Então vem um momento extremo, Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. O texto não corre, ele nos obriga a sentir o peso do braço erguido, o segundo suspenso, a respiração presa, a criação inteira como que parada diante da cena. E nesse exato ponto, quando a obediência chegou ao limite, o céu rompe o silêncio, então o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. E a ordem muda tudo, não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, por que não me negou seu filho, seu único filho? Que alívio deve ter atravessado o corpo daquele homem, a mão que segurava a faca agora treme por outro motivo, os joelhos talvez enfraqueçam, o peito finalmente libere o ar que estava preso. Mas note bem, Deus não apenas interrompe o ato, Deus revela o coração, agora sei que você teme a Deus. A grande questão não era a destruição de Isaque, mas a exposição santa da confiança de Abraão. O Senhor nunca perdeu o controle da cena, o Senhor não abandonou a promessa, o Senhor estava conduzindo o servo por um caminho de temor, entrega e revelação. E isso aprofunda nosso tema principal, porque muitas vezes o justo pensa que a crise é sinal de ausência divina, quando na verdade a crise pode ser o lugar onde a reverência é purificada. Então Gênesis 22 nos dá uma virada decisiva, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Veja a beleza disso, o que ele não podia produzir já estava providenciado por Deus, o altar não ficaria vazio, a promessa não morreria ali, e a obediência não terminaria em absurdo sem redenção. Abraão foi, apanhou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Em lugar de seu filho, essa expressão carrega uma profundidade imensa, porque o monte agora se torna testemunha de substituição, o filho amado é poupado, o sacrifício é oferecido por outro, e o Senhor mostra que sua soberania não é crueldade arbitrária, mas sabedoria santa que conduz à provisão no tempo exato. Por isso Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, e até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Perceba como o nome nasce da experiência, não de teoria abstrata. Abraão não chama aquele lugar de O Senhor explicará tudo, nem de O Senhor antecipará cada detalhe, ele o chama de O Senhor proverá. Porque nem sempre Deus nos entrega esclarecimento completo antes da subida, mas ele mostra sua provisão no monte da obediência. E isso fala profundamente com quem hoje vive um caminho escuro. Talvez alguém esteja ouvindo esta história e dizendo por dentro, eu também estou numa estrada de Moriá, eu também carrego uma palavra difícil, eu também vejo a promessa misturada com a prova. Então olhe para Abraão com atenção, porque ele não recebeu um mapa emocional detalhado, ele recebeu uma direção, e seguiu confiando no Deus que continua sendo fiel a si mesmo. Depois disso, o anjo do Senhor chama Abraão outra vez, e a voz divina sela a cena com juramento, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Aquilo que parecia ameaçar a promessa se torna, nas mãos de Deus, ocasião para reafirmá-la. Essa dinâmica é preciosa, porque Deus não sai menor depois do teste, e a promessa não sai enfraquecida depois da crise. Ao contrário, a fidelidade divina ressurge ainda mais luminosa, como quem diz, meu servo, eu não me contradisse, eu estava te levando a conhecer mais profundamente quem eu sou.
Em Abacuque, o profeta aprende a dizer: ainda assim eu exultarei no Senhor, e aqui Abraão aprende a nomear o monte como lugar de provisão. As duas histórias se tocam no mesmo ponto: o justo não vive por controle, vive por fé. Abacuque não entende primeiro para depois permanecer, ele permanece para ouvir. Abraão não recebe todas as explicações antes de partir, ele parte sustentado pelo temor do Senhor. E em ambos os casos, a resposta final não é a exaltação da capacidade humana, mas a manifestação da suficiência divina. Mas existe ainda uma profundidade maior escondida em Moriá, porque essa cena aponta para outro pai e outro filho. Em Gênesis 22, Isaac carrega a lenha morro acima, e séculos depois o filho amado carregaria a madeira rumo ao lugar do sacrifício. Com uma diferença absoluta e santa, em Moriá o filho é poupado por um substituto, no Calvário o Filho de Deus se torna o próprio Cordeiro. Aquilo que Abraão disse em sombra, Deus mesmo há de prover o Cordeiro, encontra em Cristo sua plenitude gloriosa. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E de repente Gênesis 22 se ilumina por inteiro, porque o Deus que pediu confiança radical a Abraão é o mesmo Deus que, no tempo determinado, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. A montanha antiga sussurrava uma promessa, e o Evangelho a revela em plenitude. Isso muda a forma como atravessamos nossas crises, porque agora sabemos que a soberania de Deus não pode ser separada do amor demonstrado em Cristo. Quando o caminho parece estranho, quando a resposta assusta, quando a prova toca o lugar mais sensível da alma, o crente pode olhar para a cruz e lembrar: o Senhor que governa o monte é o Senhor que proveu o Cordeiro. Portanto, seu governo não é frio, sua santidade não é cruel, sua sabedoria não falha. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de tensão, não a ausência total de promessa, mas o conflito entre o que Deus falou e o que você vê agora. Talvez a pergunta não seja apenas, até quando, mas também, como isso pode se encaixar, como isso pode terminar sem destruir tudo. Abraão conhece esse tipo de caminho, e sua história responde: você continua subindo, continua adorando, continua confiando que o Senhor proverá. E repare como a fé verdadeira não nega a realidade concreta, pois o monte era real, a lenha era real, a faca era real, o filho era real. Da mesma forma, sua dor não é imaginária, sua prova não é pequena, sua perplexidade não é teatral. Mas acima da realidade do monte existe a realidade ainda maior do Deus que vê, que fala e que provê. Essa é a respiração espiritual de quem vive pela fé. Por isso a história de Abraão não celebra heroísmo humano isolado, ela celebra o Deus que forma seus servos em confiança reverente. O patriarca não sai do monte admirando a própria coragem, ele sai marcando o lugar com o nome da provisão divina. E essa talvez seja uma palavra para o seu tempo: você ainda chamará de provisão o lugar que hoje parece apenas prova. Talvez agora você só veja lenha, subida e silêncio, mas o Senhor já vê o carneiro no arbusto. Talvez agora você só escute a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Mas Deus já preparou a resposta que seu coração ainda não alcançou. Talvez agora a alma esteja no intervalo entre a ordem e a provisão, e esse intervalo exige a mesma postura de Abacuque na torre, de Jó nas cinzas e de Abraão no monte. Permanecer diante de Deus. Há ainda um detalhe eterno nessa narrativa, pois no momento mais agudo, o céu chama Abraão pelo nome 2 vezes: Abraão, Abraão. Isso mostra que no ápice da prova, Deus não perdeu de vista o servo. E se hoje você sente que a subida está longa demais, lembre-se disso: o Senhor conhece o seu nome dentro da crise, o Senhor enxerga o braço erguido,
o Senhor vê o coração apertado, e Ele continua sendo capaz de interromper, prover e reafirmar sua promessa. Então receba essa última peça do quebra-cabeça. A fé bíblica não é insistir que tudo parece bonito. A fé bíblica é subir o monte com tremor santo, dizendo, Deus mesmo há de prover. A fé bíblica é olhar para o altar e ainda crer no caráter do Senhor. A fé bíblica é descobrir que o Deus que prova também sustenta, e o Deus que exige reverência também revela provisão. Se Abacuque te ensinou a esperar pela visão, Abraão te ensina a caminhar com a promessa quando o caminho parece impossível. Se Jó te ensinou a adorar nas cinzas, Abraão te ensina a adorar na subida, e todos eles juntos apontam para Cristo, o Cordeiro finalmente provido por Deus. Por isso, quando você não entender o modo, segure o caráter. Quando não enxergar o desfecho, segure a palavra. Quando o monte ficar íngreme, lembre-se, no monte do Senhor se proverá. E talvez sua oração hoje possa ser simples, mas profundamente verdadeira. Senhor, eu não entendo tudo, mas não quero descer do caminho da obediência. Ensina-me a confiar em tua provisão. Transforma meu medo em reverência, minha pressa em espera, minha confusão em rendição, e faz-me ver, no tempo certo, que o Senhor nunca deixou de ser fiel. Essa é a recompensa escondida para quem permaneceu até o fim. O Deus que às vezes parece desconcertante continua sendo Deus que provê, e em Cristo nós sabemos disso para sempre.